Para Trump, toda a questão da guerra é uma questão de dinheiro. Quem vai pagar a grana pesada de tudo isso vão ser os europeus, porque os europeus vão continuar comprando armas americanas e pagando ao complexo industrial militar americano. Bom tudo! Estamos à beira do rio, com Moscow City atrás de mim, e estamos em um barco. Estamos no Chaika, que é um restaurante num barco, maravilhoso. O chá também é maravilhoso, então hoje é um Pepe chá moscovita de inverno à beira do rio. Então esta introdução, digamos, leve, para contrastar, evidentemente, com todos os horrores que nós vamos ter que conversar nos próximos minutos e depois responder a várias das perguntas que vocês mandaram. Não se esqueçam, vocês podem, a partir de agora, mandar as suas perguntas. A produção escolhe as perguntas que podem ter o maior alcance e eu respondo para vocês no Pepe Café ou Pepe Chá seguinte. Bom, essa semana é uma semana super importante. Concerne a Rússia, evidentemente, e a guerra na Ucrânia e o Oriente Médio também. Na verdade, o oeste da Ásia, como vocês sabem, que é a terminologia que a gente usa, que é a terminologia correta para designar o oeste da Ásia, o sudoeste da Ásia, o ex-orientalista Oriente Médio. Eu vou rapidamente passar por o oeste da Ásia, porque o X da questão essa semana, por causa da Conferência de Segurança em Munique, é a guerra na Ucrânia e o que, teoricamente, eles vão discutir, na verdade, o spin que vai sair de tudo isso, e o que depois eles vão empacotar para oferecer para os russos, que não têm a menor ilusão a respeito. Bom, como vocês sabem, o senhor Disco Inferno, ele está, como a gente chama, dobrando a aposta, na verdade, triplicando a aposta, e a aposta não tem mais limite. Ele diz que os Estados Unidos vão deter Gaza. Os detentores de Gaza e os organizadores, e os proprietários de Gaza vão ser os Estados Unidos, que é um negócio completamente absurdo. Foi o tema da conversa dele no começo da semana com o reizinho da Jordânia, o senhor Abdullah, que é um personagem extremamente complicado. E, na verdade, ele aceitou e não aceitou o plano Gaza Riviera imobiliário em uma locação fenomenal, palavras do próprio presidente dos Estados Unidos. Mas ele passou a bola para o Egito. Na verdade, o rei da Jordânia diz que se o Egito aceita essa normalização de limpeza étnica, normalização do genocídio, normalização de limpeza étnica, expulsão dos palestinos para o Egito ou Jordânia, o rei da Jordânia botou a responsabilidade numa decisão do Egito que antes já havia dito que é absolutamente fora de questão. Mas o desdobramento dessa história é extremamente complicado, porque envolve basicamente o que Trump quer obter da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes. Na formulação de Trump, que na verdade é uma reformulação do que os psicóticos em Tel Aviv querem para Gaza e para a Palestina como um todo, muito antes do 7 de outubro de 2023. Quando eles já tinham, inclusive, planejado e depois, alguns meses depois, em documentos do gabinete de Netanyahu, falando em demolição, entre aspas, que foi justamente o termo usado por Trump, demolição, que Gaza tudo está demolido, por isso os palestinos têm que sair, porque eles vão morar num lugar muito mais legal, provavelmente também com vista para o mar, onde tudo vai funcionar, ou seja, vai ser uma espécie de maxi condo trumpiano, que é o destino que ele imagina para a resistência palestina, de Gaza e a resistência palestina. Bom, fora todo o aspecto
literalmente demencial do plano, o que está sendo organizado por Trump e por seus assessores, especialmente com a Arábia Saudita, Emirados Árabes e Catar, é extremamente sinistro. Ou seja, a Arábia Saudita, Catar e os Emirados Árabes, as construtoras dessas três monarquias do Golfo Pérsico, teriam tudo necessário para poder construir o que quisessem em Gaza, contanto que tudo isso seja pago por eles mesmos e revertendo fundamentalmente depois, segundo Trump, para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos seriam os proprietários de Gaza. Ou seja, o projeto Gaza Riviera Resort e Cassino é um projeto imobiliário Trump, onde Trump está posando como presidente dos Estados Unidos. Na verdade, ele está fazendo um negócio imobiliário extremamente escuso e ainda por cima ilegal, e apostando que os Estados Unidos vão conseguir dobrar os seus aliados árabes para conseguir essa limpeza étnica via projeto imobiliário. Bom, então esse projeto imobiliário Riviera, Gaza, Resort e Cassino vai ser, teoricamente, conduzido pelas monarquias do Golfo, pagas por ele. Eles terão acesso e direito a trabalhar em terras ilegalmente conquistadas, na verdade, e os Estados Unidos vão ficar com tudo. E depois, digamos, a finalização desse projeto imobiliário vai ser Trump Incorporated. Bom, essa é a loucura em que a gente está mergulhada no momento, e com a possibilidade justamente do exército israelense quebrar o cessar-fogo e continuar a destruição do que ainda não foi destruído em Gaza, que é muito pouco o que restou. Tudo isso, pelo menos nos próximos dias, vai ficar no pano de trás, porque essa semana é a Conferência de Segurança de Munique. Vocês devem lembrar que em 2007, o presidente Putin foi a Munique e fez aquele discurso absolutamente transcendental, basicamente dizendo que a ordem unilateral estava acabando, que a Rússia não estava de acordo e que o caminho deveria ser, não ainda expresso nesses termos, uma nova ordem internacional mais equânime. Ainda não se falava em multipolaridade na época. Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. И не только потому, что при единоличном лидерстве в современном, именно в современном мире не будет хватать ни военно-политических, ни экономических ресурсов. Но, что еще важнее, сама модель является неработающей, так как в ее основе нет и не может быть морально-нравственной базы современной цивилизации. Em Munique, dessa vez, nesse ano, vai acontecer algo absolutamente extraordinário. Vai ter uma delegação americana muito forte, com o secretário de Estado, o Guzano Rubio, com o chefe do Pentágono, Hegseth, e com o negociador, o enviado especial da presidência Trump para negociar Rússia e Ucrânia, o general aposentado Keith Kellogg. Para vocês terem uma ideia de como Keith Kellogg é visto aqui em Moscou, pelos círculos de poder de Moscou, ele é considerado uma relíquia da Guerra Fria, e isso é a versão diplomática. A versão não diplomática é de que é um imbecil absoluto. E isso vocês podem facilmente comprovar cada vez que Kellogg abre a boca. Você tem um negociador colocado pelo presidente e que suas primeiras intervenções públicas são de antagonizar completamente a posição russa, criticar e insultar até. Isso prova como a Guerra Fria continua gerando
ou ainda fazendo sobreviver generais militarmente analfabetos, como é o caso de Kellogg, e que desconhecem as regras básicas de diplomacia, para não falar de geopolítica. Bom, então todos esses vão estar na Conferência de Munique. O que a Conferência de Munique e o que as conversas que Hegseth, chefe do Pentágono, vai ter durante essa semana, inclusive na base de Ramstein, que é a maior base do Império das Bases americano na Europa, fora Camp Bondsteel no Kosovo, mas isso é outra história. Camp Bondsteel basicamente é uma lavagem de dinheiro e lavagem de drogas. O X da questão é como os europeus vão ser contemplados com o custo da guerra da Ucrânia. Então, o que vai ser estabelecido nos próximos dias, de uma maneira praticamente fechada, pelo menos durante a administração Trump, é quem vai pagar os custos mesmo da guerra na Ucrânia e de tudo que os Estados Unidos mandaram de equipamento militar e de ajuda, entre aspas. Trump diz que são 500 bilhões de dólares. Não. São, na verdade, um pouco mais de 200 bilhões. Mesmo assim, é uma enorme quantia. Quem vai pagar os custos de tudo isso são dois atores. Quem vai pagar a grana pesada de tudo isso vão ser os europeus, porque os europeus vão continuar comprando armas americanas e pagando ao complexo industrial militar americano. E quem vai pagar com uma geração ou duas gerações, ou eventualmente até 3 gerações de ucranianos mortos e destruídos por uma guerra que poderia ter sido evitada, e ela estava sendo evitada no processo de Istambul, quando ela foi praticamente o acordo praticamente selado entre russos e ucranianos, foi quebrado pelos anglo-americanos, vai ser o povo ucraniano, evidentemente, e as riquezas naturais da Ucrânia. Trump já disse e continua, na verdade, repetindo praticamente todos os dias. Eu, na verdade, os obriguei a nos dar 500 bilhões de dólares em terras raras e minerais raros. Ou seja, o lucro da guerra americana usando a OTAN por procuração contra a Rússia vai ser dos americanos. Os otários que vão pagar o preço são os ucranianos e os europeus. Há um problema sério em relação às terras raras e às riquezas naturais da Ucrânia, porque 70% dessas terras raras e dos minerais mais raros no solo ucraniano agora pertencem à Rússia, não à Ucrânia. Ou seja, Trump vai... O camiseta verde suada em Kiev ainda posando, o ator que posa como presidente, já disse, eu dou tudo que você quiser. Literalmente. Eu dou todas as riquezas do meu país para você. Eu abro tudo para você. Não se sabe ainda o que Trump e os Estados Unidos vão receber na prática dessas riquezas, dessas terras naturais, das riquezas, do que ainda não foi incorporado por BlackRock, Monsanto e companhia. Não vai chegar a 500 bilhões de dólares, evidentemente, mas esse vai ser o preço da soberania e das terras ucranianas pagas para o governo americano por uma guerra que está destruindo a Ucrânia como a conhecemos nas últimas décadas. Então, isso é o que, obviamente, vocês vendo o que vai vazar da propaganda de massa da Conferência de Segurança de Munique, isso não vai estar explicitado como está explicitado aqui. Mas é o X da questão do que vai acontecer nos próximos dias. Quanto ao final da guerra, eles vão discutir, vai ter um cessar-fogo, provavelmente vai ter uma zona desmilitarizada, vai ter uma força de manutenção da paz com britânicos, europeus, etc., 50 mil, 100 mil, 150 mil, etc. Os russos olham tudo isso e falam,
ótimo, como exercício de ficção é uma maravilha, mas nada disso vai acontecer. Porque o que está estabelecido pelo presidente Putin, pelo Conselho de Segurança russo, pela diplomacia russa, desde junho do ano passado, e reiterado, as condições russas são mais do que claras e explícitas, todo mundo sabe. Desmilitarização da Ucrânia não entrando na OTAN, não vai ter evidentemente uma linha demarcatória entre tudo que foi conquistado pela Rússia no campo de batalha e o oeste da Ucrânia, o oeste do Dnieper, e isso é uma negociação que pode durar muito tempo. Ucrânia não nuclear, não OTAN, se quiser entrar na União Europeia mais tarde pode, mas não tem a menor diferença, e uma desnazificação desse regime no poder atualmente em Kiev, um regime, digamos, minimamente humano, não controlado por neonazis, que é o caso nos últimos anos na Ucrânia. Então a gente está nesse pé agora que é extremamente complexo de como esse abismo absolutamente gigantesco, muito bem definido pelo vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, diplomata absolutamente brilhante, ele era o Sherpa russo dos BRICS no ano passado. Ryabkov disse que as relações Estados Unidos-Rússia estão no limite de uma quebra. Ou seja, isso é extremamente sério. Então, pode haver movimentos subterrâneos, e eles têm canais subterrâneos e paralelos de contato que possam começar a, pelo menos, minimizar esse abismo gigantesco entre Washington e Moscou. É o que se espera aqui, é o que se espera entre os BRICS, por exemplo, é o que se espera não entre os europeus, porque os europeus são apenas os otários na história inteira, e os vassalos, e as decisões principais são em relação ao que vai acontecer na Ucrânia, vão ser tomadas por Washington e Moscou. Pro forma, alguns membros dessa delegação americana na Conferência de Munique, eles vão conversar e vão ouvir o que os europeus têm a dizer a respeito. Ou seja, não só eles vão pagar a conta, como eles vão pagar as armas que eles vão continuar comprando dos Estados Unidos para mandar para a Ucrânia, e sem nenhuma garantia do que eles vão receber da Ucrânia mais tarde também, que a Ucrânia não tem como pagar à União Europeia tudo que a Ucrânia deve. Ou seja, é um círculo de lavagem de dinheiro, de espoliação dos aliados por parte de Washington, seja quem estiver no poder, que é absolutamente brutal. Pode botar um panda como presidente, né, em 1600 Pennsylvania Avenue, nos Estados Unidos, em Washington, e não vai mudar. O controle do complexo industrial, militar, inteligência, segurança, mídia, academia, todos os think tanks, etc., como definiu o nosso amigo Ray McGovern, não muda. Bom, então isso fecha mais ou menos para vocês as contradições internas do projeto Gaza-Riviera e as imensas contradições de como os Estados Unidos, sob Trump, querem lucrar de uma maneira extraordinária com uma guerra que eles lançaram contra a Rússia usando a Ucrânia. Bom, vamos agora às perguntas. Isso é super importante. Máquina, vamos ver aqui. As perguntas, tem várias perguntas e muitas das perguntas estão relacionadas, tem perguntas relacionadas com a Ucrânia, com o Oriente Médio e, evidentemente, o virtual presidente dos Estados Unidos, Elon Musk. Pergunta, como o Congresso americano aceita as decisões de Musk sem reclamar? Bom, porque a maioria do Congresso é republicana. E Musk é um superstar em Washington, especialmente o fato de que ele está literalmente na Casa Branca e no Salão Oval praticamente todo dia. Ele é o co-presidente tecno-feudal americano na prática.
Decisões como de Musk, por exemplo, como o que aconteceu com o USAID, controle do tesouro, etc. Não, essas decisões são conjuntas, são decisões de Trump, que são delegadas a Musk, várias delas, e outras são delegadas a outros membros do gabinete. Por exemplo, quem Trump está mandando para negociar com a Ucrânia, na verdade não negociar, não, impor à Ucrânia a pagar 500 bilhões de dólares em terras raras e metais raros? O chefe do Departamento do Tesouro. Ou seja, para Trump, toda a questão da guerra é uma questão de dinheiro. Follow the money. Follow the money com Trump, você vai ver o que ele quer, não só do projeto Gaza, Riviera, Resort e Cassino, como da resolução, entre aspas, ou, na verdade, não resolução, é jogar a bola para frente em relação à Ucrânia. Siga o dinheiro. Se é possível que num cenário futuro de 5 novas Ucrânias, nós falamos sobre isso no último Pepe Café, baseado num texto da Helena Panina, onde ela falava que a Europa pode virar 30 Ucrânias e 30 hienas ucranianas. Na verdade, 5. A gente poderia dizer Polônia, Romênia e os 3 chihuahuas do Báltico. Esses seriam as 5 Ucrânias do leste da Europa, que seria uma espécie de vanguarda, entre aspas, de uma nova OTAN, que vai ser emasculada pelos próprios Estados Unidos. E adivinha quem está dizendo isso esta semana? O co-presidente dos Estados Unidos, Elon Musk, em pessoa. É possível que a OTAN entregue armas nucleares para a Polônia para usar contra a Rússia? Não. Não é que a OTAN entrega armas nucleares. Os Estados Unidos, eles decidem onde o posicionamento de suas armas nucleares na Europa. Se os Estados Unidos, via OTAN, emasculada ou não, resolvem colocar armas nucleares estacionadas na Polônia, a reação russa vai ser... Vocês imaginam o que pode ser, né? Isso é um cenário linha vermelha absoluta. Com a transferência do interesse de Washington para a Ásia, não, o interesse de Trump é as possíveis ramificações de uma guerra comercial contra a China. E não é só de Trump. Das classes dominantes americanas. Elas sabem que a guerra do século XXI, por definição, não é com a Rússia. É a guerra tecnológica com a China e, na verdade, é como estabelecer as áreas de influência dessas 3 superpotências ao mesmo tempo. Que um Estado em decomposição, um império em decomposição como os Estados Unidos vão ter que se resignar a que o mundo possa ser redividido em áreas de influência. E a área de influência dos Estados Unidos é o que eles chamam de hemisfério ocidental, ou seja, as Américas, com a Europa como um bando de vassalos. Área de influência também, mas com vassalagem absoluta. E a China e a Rússia, toda a área que junta os BRICS com a Eurásia e com a Afro-Eurásia. Ou seja, a maioria absoluta do planeta. Essa seria a divisão em áreas de influência. Corremos o risco de ter uma guerra da Ucrânia na Ásia? Não. O que setores do Deep State, ainda predominantes, querem é usar Taiwan como uma Ucrânia para a China. Ou, na verdade, um misto de Afeganistão e Ucrânia para a China. Isso é o desejo deles, que a China jamais vai permitir que aconteça. Eles podem soltar false flags, atentados de falsa bandeira, provocações no Mar do Sul da China, etc. A resposta chinesa, uma resposta chinesa taxativa, só vai existir no caso de uma ameaça frontal contra a China usando Taiwan. O sistema americano como um todo, o Deep State como um todo, não tem os culhões necessários para chegar a esse ponto. É uma vociferação constante. É como Trump, que vocifera o tempo todo. Aí a gente tem que fazer a triagem, o joio do trigo, do que
o que ele está vociferando tem uma relação com a realidade ou é uma ficção na sua cabeça. E o cerne do sistema americano é baseado numa ficção, do excepcionalismo, evidentemente, e de que é não só a grande potência do século americano do século XX, como está se refazendo para controlar também o século XXI. E dessa vez, via tecnologia. Considerando todas as sanções que o Ocidente... Considerando todas as sanções que o Ocidente coletivo aplica, o que sobrou da economia russa que pode ser taxado pelos americanos? Nada. A Rússia foi taxada em todos os sentidos, norte, sul, leste e oeste. Eu estou aqui falando para vocês da capital do mundo multinodal, vários nodos, e multipolar, que é a cidade-luz da Europa hoje. Paris é a cidade escura. Paris é a cidade das luzes do século XIX, talvez começo do século XX. Você sai de Paris e vem para cá, você passa da escuridão da Europa em todos os sentidos, metafóricos inclusive, para a verdadeira capital cidade das luzes, que é Moscou, especialmente no inverno, onde você à noite circula por Moscou. Ontem à noite, por exemplo, eu estava voltando, um longo caminho, eu estava aqui perto do Rio voltando para o meu bairro, e é uma apoteose feérica, noturna, iluminada, absolutamente extraordinária, que você não vê em nenhuma capital europeia. Ou seja, a cidade das luzes, sob 17 mil sanções, é aqui. Vai alguém viver com isso nos Estados Unidos e entre os vassalos chihuahuas europeus. Se não houver acordo em relação à questão ucraniana, pode ocorrer um rompimento entre Putin e Trump? Não é pessoal. Nada disso é pessoal. O quase rompimento entre os sistemas de poder em Washington e Moscou foi explicitado alguns dias atrás por Ryabkov, dizendo que as relações estão no limite da ruptura. Sua definição. Isso é extremamente sério. Então, o que pode acontecer a partir de agora, dependendo de que tipo de vociferação Trump vai lançar contra a Rússia, dizendo nós queremos uma paz na Ucrânia e agora os russos é que estão melando a história toda. Essa vai ser a narrativa de Trump, basicamente. Pode haver uma possibilidade de um reajustamento da relação bilateral. Mas a gente está no ponto extremamente sensível, onde os próximos passos do enviado presidencial para a Rússia-Ucrânia, Kellogg, que é totalmente incompetente, do novo Pentágono, do novo Departamento de Estado, e seguindo as diretrizes de Trump, que pode mudar literalmente de um dia para o outro, se houver uma aproximação mais diplomática de respeito mútuo, Ryabkov deixou isso muito claro. Nós estamos abertos ao diálogo, mas com respeito mútuo. Sem respeito mútuo, qualquer coisa que Trump quiser, vindo da Rússia em relação a resolver a história da Ucrânia, não vai acontecer. E, basicamente, os russos vão continuar fazendo o que eles estão fazendo no momento, avançando no campo de batalha, até chegar a um ponto onde a única solução, na prática, vai ser a rendição incondicional da Ucrânia. Rendição incondicional da Ucrânia significa rendição incondicional do Ocidente coletivo inteiro, incluindo os Estados Unidos. Então vocês podem imaginar como é absolutamente impossível para Trump e para o Ocidente coletivo admitir os fatos que encerrariam a guerra da Ucrânia. Bom, então esse é um momento extremamente, mais uma vez, complexo, quer dizer, em contraste com a beleza do rio passando aqui do lado, é onde a gente está agora. Inscrevam-se no canal, mandem as suas perguntas e na semana que vem, depois de uma viagem que eu não posso explicitar qual vai ser, mas que vai vir carregada de surpresas, nós continuamos conversando em Moscou na semana que vem. Muito obrigado a vocês todos. E cuidem-se, porque está pegando fogo.